Boa tarde para você que nos acompanha. É um prazer ter você na live Geração Santa, que hoje se dedica a partilhar a bonita história de devoção a Santa Teresinha do Menino Jesus. A live também será um momento para falarmos sobre a relação da vivência da fé da santa com a juventude e também sobre a visita das relíquias da Santa Teresinha na Arquidiocese de Belo Horizonte. Participam conosco da live Geração Santa o Frei Francinaldo Magalhães, da Ordem Carmelita Descalça, pároco da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, no bairro João Pinheiro, em Belo Horizonte, e a irmã Celina Maria, monja carmelita do Carmelo de Teresina, no Piauí. Boa tarde, Frei. Boa tarde, irmã. Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui nessa live falando dessa geração santa. Boa tarde a todos. Também é uma alegria estar nesse momento de crescimento mútuo e ajudar um pouco ao que os jovens conheçam um pouco mais, se apaixonem por Santa Teresinha e que ela nos leve a Jesus. Muito bem. A primeira pergunta, que todo mundo que está nos acompanhando quer saber. Frei, o senhor pode nos contar um pouco sobre quem foi Santa Teresinha do Menino Jesus? Muito bem. Então, Santa Teresinha foi uma monja carmelita, então é importante essa live com um frade carmelita e uma monja carmelita. Então, Santa Teresinha, ela nasceu no dia 2 de janeiro de 1873, na França, né? E depois ela entrou no Carmelo, né? Ela pediu autorização do Papa para entrar no Carmelo com 15 anos, porque sua família era muito religiosa. Inclusive, duas irmãs de Teresinha já estavam no Carmelo. Santa Teresinha também perdeu a mãe com 4 anos de idade. A mãe morreu e aí ficou aos cuidados das irmãs. Então ela teve uma afinidade muito grande com as irmãs. E depois as irmãs mais velhas entraram também para o Carmelo. Então o sonho dela era entrar no Carmelo com as irmãs. Então ela pede para entrar no Carmelo com 15 anos, só podia na época depois dos 16 anos, e teve essa autorização. E no Carmelo ela foi uma grande jovem, uma grande mulher, né, destacando as suas virtudes, né, nas pequenas coisas, como nós vamos tratar, mas o que nós podemos dizer de Teresinha é que às vezes as pessoas têm assim, uma visão um pouco negativa, que é a santinha das coisas pequenas, a mimada. Santa Teresinha, de fato, ela, por conta dessa perda da mãe, também por ser a caçula, então era uma menina assim, um pouco birrenta, né? Ela chorava com muita facilidade, esperneava e conseguia tudo por esse meio. Mas ela alcançou, aos 13 anos, uma graça que a gente chama graça de Natal, e que ela se converteu e ela deu um passo muito grande, gigantesco, assim, na maturidade. Então, ela deixou de ser aquela menina mimada. Então, a partir daquele momento, ela foi crescendo cada vez mais na vida espiritual. Então, ela tornou-se uma cristã espiritual. A grande segredo para nós, jovens, e Unicru aí, é que não basta ser católico, não basta ser cristão, nós precisamos ser espirituais. E quem é a pessoa espiritual? É aquele que caminha, faz um caminho espiritual. Ou seja, dedica-se o quanto mais ao serviço de Deus, ao amor à igreja, a Jesus Cristo. Se torna amigo de Cristo. A Teresinha se torna aí, a partir dessa idade. E depois, entrando no Carmelo, ela vai dedicar toda a sua vida a viver esse amor a Jesus Cristo e fazer também ele conhecido e amado. Então, é uma grande santa, é a santa dos tempos modernos, né? Como também vai dizer o Papa. Né? Então, é muito importante Santa Teresinha para nós, porque é jovem como nós, né? E ela viveu as complicações do seu tempo, mas mesmo assim ela soube viver a santidade, ultrapassando tudo isso. E, Frei, quais foram os eventos significativos na vida de Santa Teresinha que influenciaram essa espiritualidade? Então, na verdade, ela teve assim, um problema de saúde, ela tinha sempre muitos problemas de saúde, né? E um que marcou muito foi que ela não tinha mais a quem recorrer, né? O
pai e a família procurava sempre médicos. E ela teve uma visão, um sorriso de Nossa Senhora do Sorriso. Então, Nossa Senhora da Vitória apareceu para ela sorrindo, e que nós temos essa devoção no Carmelo, a partir de Santa Teresinha, Nossa Senhora do Sorriso. Então, foi uma graça que ela alcançou. Então, inclusive, uma das últimas poesias que ela faz, que ela escreve, ela diz assim: assim como sorriste para mim na minha infância, agora eu quero também que a senhora possa sorrir no final da minha vida. Então, o sorriso de Nossa Senhora é muito importante, e ela vai adotar Nossa Senhora como sua mãe, de fato. Essa graça de Natal é significativo, né? E depois ela vai crescendo ainda mais nessa familiaridade com Jesus. Então, quando ela escolhe o nome religioso dela, é Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face. Ali ela resume 2 mistérios chaves da nossa fé cristã: a encarnação, o menino Jesus que assume a nossa humanidade, e a Sagrada Face, a Santa Face, a sua paixão. Então, o mistério da encarnação e da paixão. Então, ela vai viver toda a sua vida a partir desses 2 mistérios, inclusive oferecendo o seu sacrifício como Jesus. E ela chega a dizer assim: amar é dar tudo, ao ponto de dar a si mesmo, justamente tendo em vista esse mistério da paixão de Jesus. Então, assim, são fatos significativos na vida de Teresinha, que vai ajudando ela, de fato, a viver a sua espiritualidade. E, no seu tempo, surgiu o elevador. E ela, pensando um pouquinho, ela disse assim: se o elevador nos leva para o alto, deve ter alguma coisa que nos leva para o céu. E aí ela disse assim: é os braços de Jesus. Então, eu me abandono nos braços de Jesus para me deixar conduzir ao céu. Isso é muito significativo para a espiritualidade de Santa Teresinha, que ao mesmo tempo a confiança, o abandono, ela não confia em si, mas confia no amor misericordioso de Jesus, de Deus. Então, isso é muito bonito na sua espiritualidade. Por isso também ela vai procurar depois viver assim as pequenas coisas. Então, ela diz assim: eu não preciso ser grande. O que eu preciso é ser pequeno, porque o pequeno abandona-se nos braços do Pai. Muito bom. Gente, a irmã Celina, ela está falando com a gente lá de Teresina, no Piauí. E, né, teve a graça de aceitar esse convite, de participar conosco. Irmã, antes de qualquer coisa, pode compartilhar conosco a sua relação com a santa, com ela, assim? Qual que é a sua relação com ela? Ela teve alguma influência na sua entrada no Carmelo? Olha, como quando a nossa madre falou do convite do Frei, não foi difícil aceitar, porque como eu gosto de falar na comunidade, para os meus amigos, para o povo, não é difícil falar de quem se ama, né? Eu tenho um amor muito grande por Santa Teresinha, e quando eu fui minha vestição religiosa, meu nome foi exatamente o nome da irmã que ela era mais próxima. Ali próximo, né, na sua juventude, e próximo de entrar no Carmelo, aquela irmã que ela dizia que era o eco da alma dela, que era a Celina. Então, eu dizia que no Carmelo eu também queria ser esse eco da alma de Santa Teresinha, queria aprender dela, queria que ela me guiasse, né, nesse caminho, né, de santidade, nesse caminho até eu chegar àquilo que é a meta do coração de toda carmelita, de todos os cristãos, né, na verdade, de todo ser humano, né, que é essa união com Deus, o sentido pleno da nossa vida. Então, de forma que Santa Teresinha não é mais uma devoção, não é mais um livro que eu chego na biblioteca e leio, não é mais assim uma coisa distante que está lá no céu e eu aqui na terra. Santa Teresinha é uma irmã que caminha comigo, que peregrina comigo, que eu tenho certeza da companhia, da intercessão, da proteção. E vocês estão ainda por receber essa graça. Nós aqui em Teresina já recebemos a graça da visita das relíquias.
E foi um tempo de bênção, né? Meu coração ficou transbordando, né, de alegria e de todas as pessoas, né? Foi uma experiência muito, muito especial, uma experiência de céu mesmo. Nós vivemos aqui em Teresina como arquidiocese, como igreja, experiências, dias únicos, né? Experiências que só o próprio Deus mesmo pode dar. Que bom. Ô, irmã, agora voltando assim ao assunto, né, para quem está nos acompanhando, saber um pouquinho mais. Em seus escritos, Santa Teresina ensinou a teologia profunda da simplicidade, que o Frei até mencionou, chamada de A Pequena Via. A senhora pode partilhar conosco sobre esses ensinamentos e como que eles ressoam nos jovens nos dias de hoje? Sim. A pequena via, só antes da pequena via, queria acrescentar algo que, quando o Frei falava, né, me veio uma lembrança muito forte no coração, né, que quando Santa Teresinha faz muita experiência de perda, né, de perda, quando ela perdeu a mãe, depois ela diz que a Paulina, que é uma de suas irmãs, ia ser sua mãe. Aí depois Paulina entra no Carmelo, ela perde Paulina. Então ela faz muito essa experiência da perda. Então quando Paulina vai entrar no Carmelo, ela diz, né? Quando Paulina vai... Quem é Paulina? É Só a para... irmã dela. É Uhum, a segunda irmã mais... Até a irmã mais velha, Maria, depois vem Paulina, que essa uhum, irmã aqui no Carmelo toma o nome de Irmã Maria Reis. uhum, É uma de suas irmãs. Então, quando Paulina vai lá consolá-la, porque ela está triste, porque vai perder sua segunda mãe, quando ela explica o que é o Carmelo, que é a realidade do Carmelo como um deserto, que lá está Jesus para se unir a nós, aí ela tem essa primeira, como despertar vocacional, né? Ela nem entende bem, mas ela sabe que é aquilo para ela. Né? Ela ainda é nova, mas ela diz que é aquilo para ela, né? Aquela realidade se unir no Carmelo a Nosso Senhor, né? Quando o Frei falava, eu lembrei muito desse fato que é muito marcante. E que ela queria entrar no Carmelo, né? Porque a gente pode ver, né? Como o Frei falou, né? Ela já tinha duas irmãs lá. E depois dela ainda entrou uma irmã, a Celina, que no Carmelo ficou irmã Genoveva, depois entrou uma prima, mas ela dizia que ela entrou no Carmelo não pelas irmãs que lá estavam, pela sua mãezinha, né? Mas por Jesus só. Isso foi só um parênteses. Mas uhum. a pequena via é como que o coração da vida toda de Santa Teresinha. Se a gente for fazer uma dar uma volta em todos os acontecimentos marcantes da vida de Santa Teresinha, mesmo antes de ela fazer a descoberta da pequena via, tudo desenvolve nisso que é o coração, né, da sua vida, da sua espiritualidade, e a grande contribuição que ela deixou para a igreja, né? Não é à toa que ela é doutora da igreja, porque ela deu essa contribuição teológica, né, digamos assim, Uhum. para toda a Santa Igreja. E a Pequena Via, o Frei já até começou, né, deu essa introdução, e assim, digamos que um acontecimento na vida dela foi como que o despertar dessa descoberta mesmo, mais clara, mais final, né, da Pequena Via, que foi exatamente a enfermidade do seu pai. O seu pai, para ela, né, era seu rei e ela era sua rainha, né? Então eles tinham muito essa relação de muito amor. É tão tal que a relação dela com Deus é de uma filha muito amorosa com seu pai, que também é muito amoroso, né? Então, antes da enfermidade do seu pai, quando ela já estava no Carmelo, ela sofria as primeiras dificuldades que são próprias, né, de qualquer início de vocação, vivência de vocação. Ela dizia, não, eu posso sofrer ainda um pouco mais, né? Eu ainda posso oferecer mais, ainda posso mais. Quando veio a enfermidade do seu pai, ela diz, não, agora eu sinto que não posso sofrer mais, porque para ela foi um grande sofrimento. E naquele contexto da enfermidade do seu pai, ela teve uma experiência, né, providencial, né, de Deus com a face de Jesus, né?
né, que foi até nesse momento que ela pediu o acréscimo, né, do seu nome, né, o acréscimo da Santa Face. Que ela fez essa experiência com a face de Jesus sofrido, né, machucado. Mas, para além disso, ela fez a experiência, aquela face sofrida, machucada, oferecida no alto da cruz por nós, revelou a ela uma face muito mais além de um Deus misericordioso, de um Deus amoroso, um Deus que nos ama sem limites, né? Então, ela fez essa descoberta, né, desse Deus que é amoroso, que é misericordioso, que nos ama como somos. Né? Não nos ama pela quantidade de obras que eu faço, quais obras faço, a grandiosidade das obras. Como na época dela era muito comum, né, se contar os atos de virtudes, as mortificações, né, as penitências. Ela até tentou seguir isso que era próprio da sua época, mas ela não conseguiu. Aí ela dizia, vou desanimar? Não. Deus não, como ela diz, né? Deus não nos inspira desejos irrealizáveis. Em outros trechos dos escritos dela, ela nos ensina exatamente isso, que Deus nos faz desejar aquilo que, na verdade, é uma graça que Ele deseja nos conceder. Né? Então, Deus que vai falando pelos nossos desejos, pelos nossos sonhos, como fala aos nossos jovens de hoje, né? Chega na juventude, é o tempo de muitos sonhos, muitas metas, né? Então, nosso coração, nossa mente se enche muito disso. Então, ela vai falar para a juventude exatamente disso. E a pequena via é exatamente dizer-nos que a santidade é para todos, é acessível a todos, é vontade do Pai para todos, como ele diz, né? Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Então, é nesse contexto que ela faz essa descoberta que anteriormente o Frei nos falou do elevador, que era uma inovação do tempo, e aí ela dizia, né, o que o Frei falou, né, eu preciso de um elevador que me leve até Jesus, que é o cume da vida de santidade, a união com Ele. E aí ela foi buscar, diante daquilo que inquietava seu coração, daquele desejo que ela ia realizar, que ele queria realizar, ela foi buscar respostas na Sagrada Escritura. Toda a obra de Santa Teresinha é recheada, mais de 200 vezes ela cita a Sagrada Escritura, mais o Antigo Testamento do que o Novo, e vai buscar lá na palavra de Deus resposta, e ela encontra, né? Quem é pequenino, que vem a mim. E em outra passagem de Isaías diz, né? Como a mãe acalenta o seu filho, carrega em seus braços, assim eu acalentarei, me colocarei, né? O colocarei em meus braços, né? E os acalentarei, consolarei. Então, aí ela encontra a chave de tudo. Então, ela diz, Jesus, então, encontrei o elevador que vai me levar até o céu, são os teus braços, Jesus. Então, e essa pequena via, né, longe de nos colocar numa situação simplesmente passiva, eu sou levada, eu sou santificada, né, não é uma coisa que só Deus opera. Santa Teresinha não está dizendo que nós não vamos fazer nada. Não. Tem a nossa contribuição também. A primeira das grandes contribuições é você abrir a graça de Deus. A santidade, né, a pequena via vem nos dizer que a santidade é um dom gratuito que Deus nos dá para fazermos parte da sua vida divina. Mas precisa da nossa colaboração, abrir-se a graça, né? Acolher tudo aquilo que Deus vai nos dando, momento a momento. Muito bonito, né? Inclusive, a Marinela está perguntando aqui, Marinela Castro, ela está perguntando aqui, irmã, como nós nos exercitar neste caminho da pequena via diariamente? Como dar o primeiro passo? O primeiro passo, como eu falei, é sempre a graça de Deus. A primeira iniciativa é sempre de Deus. Desde sempre, é Ele que deseja nos atrair, nos transformar e nos unir a Ele, né?
E o nosso primeiro passo é se abrir à graça dele. Esse é o primeiro passo. E exercitar-se na pequena via diariamente é a pequena via, a via do amor. Quando fala, né, outro nome, via da simplicidade, né, via do abandono, é marcar tudo com o selo do amor, que dá sentido, que suaviza, né, o que nos pesa, o que está nos custando, nos afasta os medos. A pequena via não é por ser Deus revelando através de Santa Teresinha, não é uma coisa só de monjas, frades, sacerdotes. A pequena via são para todas as vocações. É um dom de Deus para a igreja inteira. Né? Eu posso exercitar-me na confiança, marcar tudo com o selo do amor na minha vida matrimonial, né? Sendo esse canal de amor ao meu esposo, aos filhos, à minha sogra, às minhas cunhadas, sendo uma revelação desse amor de Deus. Quando eu estou cheia desse amor, quando eu abro meu coração para a graça de Deus, ele encontra nesse coração espaço para depositar suas graças, né, o tesouro da sua graça, como ele fez com Santa Teresinha, e assim nós revelamos onde quer que estejamos. Né? Então, essa é uma pequena via, eu lembrava agora, né, da exortação que o Papa escreveu sobre Santa Teresinha, né, só a confiança. Ele fala exatamente disso, né, de marcar, aonde quer que estejamos, marcar a nossa vida nessa confiança, que é, né, é uma característica, né, central da pequena via, marcar a nossa vida nessa confiança em Deus que é sem limite. Com Ele, né, assim, firmado nessa confiança no seu amor, que é sem limites, e como Santa Teresinha nos diz no início da história de uma alma, né? Deus cuida de cada alma como se só existisse ela no mundo, né? Então, firmada nessa confiança, né, eu vou deixar que Deus me cure das feridas, do que foi difícil no passado, vou deixar que Deus tome conta, né, das minhas alegrias, dos meus desafios, dos meus medos do presente, e deixar nas mãos dele, confiar nele, o meu futuro, os medos, a ansiedade, aquilo que nos preocupa com relação ao futuro. Muito bom. Frei, como que a simplicidade e a confiança na misericórdia de Deus podem ser um guia para os desafios enfrentados pela juventude? Muito bem. Então, na verdade, um dos pontos principais, e Santa Teresinha bebeu muito de sua mãe, Santa Teresa d'Ávila, é o conhecimento de si. Quem sou eu? Qual é o meu valor? Então, Santa Teresinha tinha isso muito claro. Né? E, ao mesmo tempo, saber quem é Deus. Santa Teresa sempre fala, né? Quem sou eu, quem é Deus, com quem eu me relaciono. Então, viver, o jovem, ele precisa descobrir a essência da nossa vida, da nossa vocação. E a nossa vocação é uma relação, um tratar de amizade com Deus. Então, assim, nós não precisamos nos apegar às coisas temporárias, nós não precisamos procurar ilusões, satisfações, prazeres, passageiros. O que a gente precisa, de fato, é abraçar o essencial de nossa vida. O essencial de nossa vida é essa relação com Deus. E para isso, você simplesmente precisa ser você mesmo. Você não precisa ser, como dizia Santa Teresinha, não precisa ser grande, você não precisa ser poderoso, você não precisa ser rico, não, é a simplicidade. Quanto mais transparente você se apresenta diante de Deus, mais fácil vai ser a relação com Ele. Então nós precisamos assumir isso. E aí nós mudamos o nosso ser com o tempo também. Então, cada dia eu preciso me apresentar ao Senhor como eu sou. Como é que eu sou hoje? Quem sou eu diante de Deus, que me relaciono com Deus hoje? E amanhã, quem serei eu? Ou seja, quem sou eu amanhã? Então, assim, a simplicidade das coisas, da relação com Deus, não querer mais do que aquilo que nós somos, não querer mais do que aquilo que nós temos, né? Mas viver a relação com Deus a partir dessa consciência de nós
e do amor e da misericórdia de Deus, como Santa Teresinha sempre alertou. Então, nós podemos viver, né, a simplicidade de nossas relações, sendo caridosos, né, crescendo nas virtudes. A irmã Celina falava, nós não precisamos fazer grandes obras, não precisamos fazer grandes coisas, nós precisamos fazer bem feito aquilo que cabe a nós. Então, Inácio de Loyola falava assim, o mais, é dar o mais de si, é o máximo em tudo. E Santa Teresinha diz, é colocar amor em tudo. Então, nós precisamos, e os jovens precisam aprender isso, é colocar amor. E o jovem tem essa dinâmica também da sua força, da sua vitalidade, do seu espírito de aventura. Então, se colocar amor nisso aí, e conquistar, e procurar, e buscar coisas que de fato têm valor para a vida humana, têm valor cristão, nós vamos conquistar o céu, nós vamos viver o céu, viver a santidade, né? Então, essa geração santa que nós precisamos ser. Santa Teresinha descobriu, como a irmã Celina falou, na Sagrada Escritura, muito argumento para as suas escolhas, né? E quando ela se encontrou, por exemplo, com a passagem do Evangelho que diz assim, Jesus chamou a si quem ele quis. Quem ele quis. Ele chama eu, porque ele quer que eu seja santo como ele. Ele chama o jovem, ele chama você. Não importa o que você é, o que você faz, ele te chama para viver uma relação de amizade com ele. E se ele te chama, ele te dá condição de responder esse chamado. Só que aí você precisa colaborar, aquilo que a irmã falava. Eu preciso colaborar com Deus. Então a nossa santidade, podemos assim dizer, é uma construção. É um chamado de Deus e uma resposta humana. Então no ano da vocação, o Papa nos alertava sobre isso, né? Então nós precisamos descobrir isso. Eu, jovem, preciso ser santo, aonde quer que eu esteja. O que eu preciso fazer? Colocar amor em tudo. Viver a essência de tudo. Colocar-me diante de Deus como eu sou. Inclusive com minhas dúvidas, os meus questionamentos, com minhas descobertas, com minha ânsia, e hoje em dia com minha ansiedade, né? Os jovens de hoje temos essa sinalização da ansiedade. Então, se a gente puder aproveitar disso que somos, e para isso precisamos saber quem somos, e colocar em prática, e colocar nessa direção, a gente vai ser uma geração santa. Eu lembro de Carlo Acutis, o que ele não fez, né? Pegando, por exemplo, as mídias, pegando a internet para expressar o seu amor, a Eucaristia, a Jesus, o esforço que ele fazia para procurar participar da missa diária, adoração. Ou seja, é pegar aquilo que você tem e colocar na direção certa da essência da nossa vida. Com simplicidade, sem grandes coisas, mas do jeito que somos. Eu tenho uma filha de 5 anos. E aí tem algumas amigas que já têm adolescentes, jovens. Também a gente acompanha alguns adolescentes assim. E eu tenho percebido uma apatia, principalmente depois da pandemia. Eu acho que os jovens, eles ficaram muito enclausulados e muito longe do social e até da igreja, quem estava na igreja, assim. Mas eu percebo essa apatia, essa falta de norte mesmo, sabe? Eu tenho percebido isso. E eu acho, assim, que as mensagens de Santa Teresinha, elas podem contribuir para que esses jovens percebam, né, que eles são importantes, igual a pequena via. Deus, a gente está perto, né, de cada um, igual o senhor falou, ele ama todos, né? Como que a mensagem de esperança de Santa Teresinha pode ajudar os jovens a lidar com esses desafios que eu citei e tantos outros, né? Ansiedade, estresse, não saber o que fazer da vida, porque onde que vai, né? E aí, como que essa mensagem pode chegar até os jovens? Frei e irmã, podem responder. Eu vou começar falando um pouquinho da igreja doméstica, né? Uhum. Ou seja, não dá para desvincular o jovem como se ele fosse um sujeito, um indivíduo separado, né? Uhum. Então, a grande missão é da família. Então, Santa Teresinha, ela nasce num seio de uma família religiosa.
Seus pais foram canonizados, e bonito, o primeiro casal canonizado juntos, né? Uma outra sua irmã também em processo de beatificação, né? Então, assim, a, a importância da família. Então, os pais, eles não podem abandonar os filhos ao seu bel prazer, não querer fazer todos os gostos dos filhos. Tem que mostrar os valores, e os valores cristãos, né? A gente se falava aí, por exemplo, dos jovens, adolescentes, um pouco apáticos, né? Uhum. Ano passado, aqui na paróquia, nós não tivemos turma de crisma. E aí eu deixei um ano sem catequese de crisma. Iniciamos nesse ano uma turma. Tem 50 crismandos, tá? E 50 crismandos, assim, muito animados, né? Então, assim, eles topam tudo, né? Inclusive, no dia do meu aniversário, no início do mês, estava tendo as barraquinhas na igreja. Toda vez que eu passava por eles, eram parabéns. Só faltava eles me jogavam um passinho, né? Assim, né? Ou seja, eles estão, os jovens estão precisando ser acolhidos. Então, e valorizados como eles são. Eles são jovens. A gente não vai querer, por exemplo, que fica calado, fica quieto. Não, quer fazer barulho? Vamos fazer juntos, né? Quer fazer dinâmica, jogo? Vamos fazer. Então, os encontros, os jovens estão gostando muito, porque são muito lúdicos, é muito dinâmico, mas tem também a parte séria. E eles também construir, ele se sentir protagonista. Por exemplo, o primeiro encontro nós vamos fazer agora um estatuto, nós vamos fazer regra de convivência. Então, o que vocês acham que deve ter no nosso grupo? Ou seja, os encontros eles são construídos. Então, nós precisamos dar o protagonismo para os jovens. Os jovens precisam descobrir esse protagonismo na igreja. Eles não precisam receber tudo. Os pais não precisam dar tudo para os filhos. Vamos construir junto, vamos ensinar, vamos colocar a mão na massa com eles. Eu acho que isso em relação à família, eu acho que isso em relação à sociedade, e isso também em relação à igreja, à comunidade, à santidade, né? Então, o mundo ensina e passa muitas coisas negativas para os jovens que podem ser evitadas. Por isso, a vigilância e a atenção dos pais, principalmente na adolescência, nessa passagem para a juventude, se faz necessária, porque as informações, os valores, os contravalores do mundo, eles parecem seduzir, mas seduz para o negativo de forma ilusória. O que deve nos seduzir de fato é o amor de Deus, é a essência, é o essencial de nossa vida. Eu acho que isso nós precisamos buscar. Irmão, como que os exemplos de Santa Teresinha do Menino Jesus podem inspirar os jovens? Aproveitando um pouco do que o Frei falou sobre a importância da igreja doméstica, né? Que é fundamental, né? A gente nota a diferença dos jovens cuja família está estruturada, os pais estão ali junto, estão acompanhando, estão nesse caminhada de fé, todo mundo junto, e uma família que tem seus desafios, né? Mas, Andréa, Frei Francinaldo, me permita um pouco me direcionar assim mesmo para eles, caros jovens, caros adultos que passaram por uma juventude sofrida, marcada por feridas, né? De coisas que faltaram, lacunas que ficaram. Santa Teresinha teve uma vida marcada por muitas experiências difíceis, né? Isso me chama muita atenção, apesar de ela ter recebido todo o amor do pai, mas como eu falei, ela passou por essas experiências de perda. Teve essa doença estranha, né, que o Frei também nos falou, que ela recebeu a graça da cura pelo sorriso de Maria. Assim que ela nasceu, sua mãe não pôde amamentá-la, ela teve que ir para a casa de outra pessoa, passou um tempo vivendo longe do convívio familiar, logo novinha. Então, são experiências que marcam muito. E ao longo da sua vida, ela disse que a vida dela passou por 3 etapas. Uma que foi essa que o Frei falou, que ela era bem vivaz, era mimada, né, e birrenta. Aí, depois da morte da mãe dela, ela começa uma segunda etapa. Aquela Teresinha que era extrovertida, fica introvertida. Então, ali, ela passa por muitas dificuldades, né, muitos desafios, né? E quando chega no Carmelo, tem novos desafios.
Mas o que me encanta na vida de Santa Teresinha e que eu deixo para os jovens, para os adultos que hoje passam por dificuldades por conta de sofrimentos assim, nesse sentido, é que Santa Teresinha, abandonada nas mãos de Deus, deixou que Deus a curasse de uma existência que foi marcada assim por sofrimentos, assim como a nossa muitas vezes, assim como muitos jovens hoje estão em depressão, estão em crise de ansiedade, de pânico, estão nesse turbilhão de querer descobrir seu lugar na sociedade, o que eu vou ser, o medo de um futuro incerto, né? Então, ela teve sua vida também marcada por sofrimentos, né? Por feridas, né? Assim como nós. Mas enquanto vocês falavam, eu lembrei de uma poesia, eu esparquei aqui, Ah, ótimo. que deve pulsar no coração dos jovens, né? Santa Teresinha, como o Papa Francisco fala também na sua exortação, ela quer peregrinar conosco, né? Então, que ela possa peregrinar com os jovens, mostrando, né, mudando a vida dela como luz, mas como é a missão dela. A missão dela não é que a gente pare nela, na beleza da vida dela, na beleza do testemunho dela, mas para Jesus. Né? Então, está aqui para vocês, jovens, adultos que nos acompanham, né, que pulse no coração de cada um isso que ela fala na poesia, só Jesus. Minha única paz, minha felicidade, o meu único amor és tu, Senhor. Teu coração que guarda e que nos dá inocência, jamais enganaria minha confiança. Em ti repouso, e só em ti minha esperança. Porque assim, meus irmãos, a voz do mundo assim, é estridente, é muito alta, né? São muitas as ofertas, são muitas, né, muitos caminhos, né? E quanto mais o tempo passa, mais coisas são oferecidas à nossa juventude, aos adultos também. As coisas vão se acelerando, a comunicação. E o jovem tem sede de proximidade, né? Todos nós temos sede de proximidade. O nosso coração tem sede dessa proximidade, né? Então, Santa Teresinha vem ensinar para você, para a gente isso, minha única paz, minha única felicidade, o meu único amor és tu, Senhor. Porque a voz, nesse turbilhão, como tem aquela passagem lá do Antigo Testamento, passou um terremoto, não era assim, passou não era o Senhor, passou todos os sinais assim, gigantescos, não era o Senhor. E o Senhor estava na brisa suave, porque no meio do turbilhão do mundo, a voz do Senhor é suave, é simples, porque Deus é simplicidade, né? Como é o caminho da pequena guia, como é o caminho de Santa Teresinha. Muito bem. A gente vai viver aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, vai receber as relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus. Já passou por Teresina, né, irmã? E agora está vindo para cá. E o Frei, ele é o responsável, né, aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, por essa vinda. Frei, o senhor pode compartilhar conosco mais detalhes sobre essas relíquias? E a Júlia, que está nos bastidores, ela vai colocar aí algumas fotos das relíquias que vão vir para cá. Então, essa urna é uma urna peregrina com os restos mortais de Santa Teresinha. Então, relíquia é justamente isso, né? São os restos mortais. E nessa relíquia, nesse relicário, nessa urna, nós temos o fêmur e ossos do pé, porque, inclusive, o Brasil foi um dos países que começou, primeiramente, a devoção, o amor a Santa Teresinha. Então, já muito cedo, o Brasil doou uma urna de uma madeira brasileira, jacarandá, para fazer a urna. E tinha uma urna lá no Carmelo de Lisieux com os restos mortais de Santa Teresinha. Quando foi para o seu centenário de morte, foi pensado que tinha muitos pedidos que tivesse uma urna que peregrinasse pelo mundo. E aí foi feita essa urna e Dom Fernando, que estava junto na época, ele era padre, e pensando naquela frase dela, que queria percorrer o mundo, anunciar o evangelho, então tirou o fêmur
e ossos do pé para peregrinar pelo mundo. Então, a nossa província, por conta das datas comemorativas de Santa Teresinha, fez um pedido ao Carmelo, lá de Lisieux, para enviar a urna. Então, está passando desde fevereiro por algumas paróquias, cidades de todo o Brasil. Aqui na nossa cidade, aqui em Belo Horizonte, vai chegar no dia 13 de junho. Então, ela estará em Sete Lagoas, e Sete Lagoas virá para cá. A urna vai chegar aqui na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, por ser os frades carmelitas. Então, no dia 13, às 9 horas da manhã, chega aqui, e já vamos ter uma missa ao meio-dia. Quando a gente foi organizar essa peregrinação junto com Dom Valmor, Santa Teresinha queria ir no seminário, no Emaús, no convívio. Então, nós incluímos o convívio. Então, no dia 13 à tarde, a urna ficará com os seminaristas, com os padres que moram ali no convívio. Lá também terá uma missa. Depois, à noite, no dia 13 ainda, vai para a paróquia São Bento, lá no bairro São Bento. E depois volta aqui para casa para a gente fazer um momento com os frades, estudantes, uma vigília interna só para eles. Na sexta-feira, dia 14, vai visitar a nossa comunidade aqui da paróquia Nossa Senhora do Carmo, na Vila Oeste. No bairro Vila Oeste, teremos missa lá também às 9 da manhã. Na parte da tarde, vai para o Planalto, porque no Planalto tem as Carmelitas, ali na Rua dos Sacramentinos. É um Carmelo ali de Santa Teresa d'Ávila. Então, vai passar a tarde ali. À noite, no dia 14, vai para a paróquia Santa Teresinha, no bairro Santa Teresinha, né, que inclusive, quando a urna veio aqui em 1998, também visitou aquela paróquia de Santa Teresinha. E depois, no sábado de manhã, chegará novamente aqui na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora e passará o dia inteiro recebendo os peregrinos. Então, todo dia, nós teremos a veneração às relíquias, teremos missa em vários horários, né? 9 horas com as crianças, meio-dia com os devotos, 3 horas da tarde com as famílias. E no dia 15, à tarde, nós queremos fazer um encontro com a juventude, os jovens em torno às relíquias de Santa Teresinha, um encontro de jovens com Santa Teresinha. Então, a partir das 17 horas, terá aqui na nossa quadra, tem uma quadra esportiva aqui no complexo da nossa paróquia, e também vai ter ali uma palestra sobre Santa Teresinha, a mensagem de Santa Teresinha para os jovens, vai ter missa, vai ter um show com a cantora Laura Salvador, da comunidade Shalom, que vem especialmente lá de Fortaleza para esse momento com a juventude. Bacana demais. E aí, a partir de meia-noite até 6 da manhã, nós teremos uma vigília eucarística com Santa Teresinha aqui na paróquia. Então, tem um padre Gilberto, passionista, lá de Barbacena, que quer muito visitar as relíquias. Então, ele trará um grupo grande lá de Barbacena e eles vão conduzir essa vigília eucarística aqui durante toda a madrugada. E aí, depois, no domingo, dia 16, nós vamos para a Catedral. Então, as relíquias devem chegar ali na Catedral por volta das 9 horas da manhã. Terá a missa com Dom Valmor às 10h30, a missa televisionada. Depois da Catedral, fica mais ou menos até meio-dia. E nós vamos levar a Serra da Piedade, a nossa santuário basílica da Serra da Piedade. Então, queremos que também Teresinha visite aquele ponto que é marcante, né, da nossa arquidiocese e de toda Minas Gerais. Então, isso no domingo à tarde. Terá a missa lá às 3 horas da tarde. Né? E depois volta e vai para o Carmo Sion. Ali nós temos a paróquia Nossa Senhora do Carmo, dos Carmelitas da Ordem do Carmo, né? E da antiga observância. Então, tem a missa ali às 19 horas. Depois vai ter uma vigília ali, passar a noite ali. No outro dia, na segunda-feira, terá a missa às 7 horas da manhã também lá na paróquia. E depois ela vai dar um passeio. Santa Teresinha, acho que ela gostaria de passear. Sair um pouquinho da clausura, né? Então, nós vamos passear pelo centro da cidade de Belo Horizonte. Ah, que beleza. Então, nós vamos passar por algumas avenidas ali no centro. E nós vamos fazer um ato solene em homenagem a Santa Teresinha na Praça 7, ali no calçadão da Rio de Janeiro. E queremos, assim, estamos organizando uma chuva de rosas ali dos prédios, né? E a banda da polícia também vai tocar ali. Então, queremos fazer e convidar todos no dia 17, a segunda-feira, de 10 às 11 da manhã, então lá na Praça 7. Aí depois nós vamos visitar
o Hospital Madre Teresa, que completa 100 anos esse ano, e a Santa Teresinha é a padroeira da capela do hospital. Então, vai também ali no Hospital Madre Teresa, terá missa às 13 horas. Depois nós vamos ao Hospital Horizonte, uma referência, assim, e ali nós temos uma capela também no hospital dedicada ao Menino Jesus, então Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, ali também à tarde terá uma missa. Depois nós vamos, ainda na segunda-feira, para o Santuário Bom Jesus do Vale, lá no Vale do Sereno, né? Então também terá um momento ali com celebração da missa. E Santa Teresinha quis também ir no aglomerado da Serra. Então na segunda-feira à noite, a partir das 10 horas da noite, e fazendo assim a vigília, passando toda a noite, ela estará na comunidade Santa Teresinha, na paróquia Dulce dos Pobres, ali no aglomerado da Serra. Depois, no dia 18, na terça-feira, volta para cá, para a nossa paróquia, tem a comunidade aqui, Menino Jesus de Praga, terá missa às 7 horas da manhã. E como ela é doutora da igreja, não poderia deixar de ir na PUC, na Pontifícia Universidade Católica. Então, na terça-feira de manhã, às 9 horas da manhã, estará na PUC, vai ter uma conferência lá com o reitor, o padre Luiz Henrique. E depois nós vamos levar, na parte da tarde, a paróquia Santa Teresa e Santa Teresinha, lá no bairro Santa Teresa, né, isso na parte da tarde, da terça-feira. E à noite volta para cá e nós vamos fazer uma vigília, um sarau, um luau com Santa Teresinha, aqui no nosso convento de Santa Teresa, mais um momento com as relíquias no entorno dos frades, das pessoas que fazem parte da nossa vida diária. E depois, isso já na quarta-feira, dia 19, na parte da manhã, chega o Carmelo das Monjas Carmelitas, ali no Monsenhor Messias. Então terá a missa às 7 horas da manhã, durante todo o dia vai ter a veneração das relíquias lá no Carmelo. À noite terá a missa às 19h30 com Dom Valmor, também no Carmelo das Monjas. E no dia 20, na quinta-feira de manhã, terá uma outra missa, às 7 horas da manhã, que é despedida. E depois da despedida, da missa de despedida, nós vamos levar ao Carmelo de Divinópolis, também aqui em Minas Gerais. Então será um momento muito rico para a gente poder visitar e venerar as relíquias de Nossa Santa. Mas essa santa, hein, tá passeando mesmo, vai passear bastante aqui. Ela quis caminhar programação. A programação, gente, vai estar lá no site da Arquidiocese, www.arquidiocesebh.org.br, porque tem muito lugar para ir, e aí é bom dar uma conferida lá para ficar por dentro. Antes da gente encerrar, a irmã escolheu uma música muito linda e vai cantar para a gente um trechinho dessa música para a gente, né? Porque tem tantas músicas de Santa Teresinha, e ela falou assim, eu quero cantar. Né? Não é que ela falou eu quero, não. A gente meio que obrigou ela, sabe? Mas ela vai nos dedicar, né? Dedicar esse momento com essa música e vamos ouvir. É o coração da pequena Bia. Quem sabe pode cantar no coração como uma expressão de fé e confiança em Deus. Né? Que agrada a Deus em minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada em Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho sua misericórdia. É a esperança cega que tenho e sua misericórdia, o que agrada a Deus em minha pequena
Muito lindo. Obrigada, irmã, por compartilhar esse dom com a gente, né, Frei? Isso. A voz mergulhada, muito emocionada, porque Santa Terezinha mexe comigo. Mas foi lindo. Ô, gente, eu gostaria de agradecer muito a presença de cada um de vocês e também aqueles que participaram conosco desta live de casa, acompanhando a gente. E esta live vai ficar disponível para quem quiser assistir em qualquer momento no YouTube da Arquidiocese de Belo Horizonte e no Spotify também. E finalizando, Frei, o senhor pode fazer uma oração para abençoar cada uma das pessoas que está nos acompanhando, e também abençoar esse momento? Isso. Eu queria agradecer primeiramente, antes, na verdade, o Carmelo de Teresina, porque nesse dia eu fiz um vídeo e Santa Teresinha me levou ao Carmelo, né, em 98, para visitar as relíquias que passavam ali em Teresina. E ali deixou uma sementezinha de vocação. E hoje eu estou levando a Teresinha para muitos lugares, né? Então ela me levou para o Carmelo e hoje eu levo ela para Belo Horizonte. Então eu agradeço muito o Carmelo de Teresina. Eu sou de Teresina, sou natural de lá. Então agradeço à irmã Celina, a Madre Consolação, por essa participação da irmã tão significativa. Quase uma doutora, viu? Está muito bem preparada, viu? Muito bem. E tem uma oração que o Papa conclui a exortação muito significativa que queremos também rezar ao longo dessa peregrinação. Então nós vamos fazer aqui, acompanhamos no silêncio do coração. Amada Santa Teresinha, a Igreja precisa fazer resplandecer a cor, o perfume, a alegria do Evangelho. Enviai-nos as vossas rosas, ajudai-nos a ter sempre confiança, como fizestes vós, no grande amor que Deus tem por nós, para podermos imitar a cada dia a vossa pequena via de santidade. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Contamos com todos aqui na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora para visitar as relíquias, se não der para ir em outros lugares. Muito bom, Frei, muito bom, irmã. Gente, muito obrigada. Tchau, gente. Tchau para todos, abraço.